Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Iniciamos mais uma semana, mais um tema. O tema que nós vamos falar era quase finalizando a apostila já de auxiliar administrativo, né? Então agora é esse auxiliar administrativo 5, o nosso penúltimo tópico, que nós vamos falar sobre marketing. O marketing está na apostila. Quem quiser estar acompanhando, a gente tem ele lá na apostila na página 244. Então é bastante comum a gente ouvir falar na palavra marketing, não é? Certamente você já ouviu alguém dizer: aquele cara é bom de marketing. É curioso, e ainda que a palavra seja frequentemente utilizada, nem sempre seu emprego é o correto. Vamos testar? Vocês já perceberam que durante o curso que significados estão em movimento? Transformam-se, recebem novas interpretações, agregam sentidos ao longo do tempo, juntamente com as próprias mudanças socioculturais. O mesmo acontece com o entendimento que se tem sobre marketing, ou seja, o que vocês podem entender sobre o marketing? O que seria esse marketing? Né? Para que serve? Né? Então, para que a gente utiliza o marketing? Então, lá esse também é da apostila, né? Então, essas são algumas frases que tem, né? Ou seja, alguns exemplos que tem sobre o marketing. Ou seja, então, em 1064, Kotler fala a frase processo social e gerencial através do qual os indivíduos obtêm aquilo que desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. Em 1998, Cabral dizia a frase: marketing, na definição clássica, são todos os fatores internos ou externos que afetam as relações de mercado. Kotler, em 99, também dizia a frase assim: marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Em 2000, Cabral dizia a frase: marketing é o conjunto de técnicas que visa promover comportamentos favoráveis ao sucesso de uma organização. Silveira, em 2006, dizia a frase: marketing é um modelo, ou seja, uma maneira de interagir com o mercado utilizando certos instrumentos e uma visão mais racional. Ou seja, olha a mudança que tem ao longo dos anos sobre o marketing, né? Ou seja, sobre essa palavra marketing. Então, hoje, devido também à nossa tecnologia, a gente utiliza-se muito hoje o marketing. Para que será que utiliza tanto o marketing hoje em dia? Né? Qual é a utilização do marketing para nós hoje? Lá na apostila também, continuando, né, a gente tem essa parte, daí tem uma parte que também a gente utiliza, né, na apostila, que fala, é uma figura, né? Então fala toda sazonalidade, política, cultura, tecnologia, demografia, legislação, economia, concorrência. Então, tudo isso abrange o marketing. Então, o macromarketing se considera os fatores que relacionam com a política, a legislação, o clima, a tecnologia, a economia, a concorrência, os aspectos socioculturais e outros, como variáveis que não podem ser controladas pela organização. O micromarketing, ou seja, nós também temos lá na apostila, né, uma tabela, na página 247, então lá na tabela tem os produtos, preço, promoção e ponto de venda, ou seja, o micromarketing,
que considera-se as características do produto oferecido, ou seja, o preço, a publicidade, a distribuição, ou seja, a praça do ponto de venda, como variáveis que podem ser controladas por ações administrativas. Então, depois de a gente falar sobre o macromarketing e o micromarketing, que serve para fazer as vendas dos produtos, ou seja, o marketing de determinado produto, ou o marketing da tecnologia, ou o marketing do clima, né? Então, tudo isso a gente utiliza o marketing. Depois, mais à frente, a gente vai falar dos 4P do marketing, que nós acabamos de citar agora. Então, a gente vai ver eles mais detalhado mais à frente sobre esses 4P do marketing, o que significa, né? Então, os 4P do marketing nós falamos é o produto, preço, ponto de venda e promoção. Então, daí mais à frente a gente vai falar detalhado sobre cada um desses pontos. Então, aí mais detalhado, né? O que seria exatamente o marketing? O marketing é um conjunto de técnicas e métodos aplicados, ou seja, aos estudos na necessidade do mercado e seus principais componentes como os públicos, vendas e produtos para o desenvolvimento da empresa. O marketing é uma palavra derivada do termo inglês, ou seja, market, que significa mercado, né? Ou seja, o estudo das causas, o estudo dos objetivos, resultados produzidos através de diferentes formas de como as empresas lidam com o mercado. Ou seja, então o marketing a gente faz um estudo também, né? É um conjunto de técnicas e estudo das necessidades que o mercado tem, né? De vender os seus produtos ou de vender os serviços. Então, é desta forma que o marketing é. E que será que estuda o marketing? Né? O que estuda nessa parte do marketing? O marketing estuda as causas e os mecanismos que regem as relações de trocas, bens, serviços ou ideias, realizado dentro de 4 eixos principais. Lembra que nós falamos lá, preço, distribuição, comunicação, produto. Ele pretende que o resultado de uma relação seja uma transação, ou seja uma venda satisfatória para todas as partes que participam nesse processo. Ou seja, apesar disso, o marketing significa do que vender, porque a venda faz parte de um processo, ou seja, de um sentido único, que vão ser o tema que nós vamos falar na próxima aula, que é vendas, né? Que é o último tema nosso da apostila. Ou seja, é um processo em 2 sentidos, com o objetivo de assegurar a obtenção maior do benefício possível. Nesta área são aplicados conhecimentos avançados a respeito da prospecção de mercados e a sondagem de opiniões. Então, tudo aquilo que o marketing está estudando. Marketing também é uma filosofia, é uma postura mental, é uma atitude, uma forma de conceber as relações de trocas e também um modo específico de executar uma relação de troca, seja de identificar, de criar, de desenvolver e servir à procura. O marketing pretende maximizar o consumo, ou seja, a satisfação do consumidor, né? Então, a satisfação do consumidor final, ou seja, a escolha da qualidade de vida. Então, para isso que serve, né, esse estudo sobre o marketing. Para satisfazer, né, a qualidade de vida e a satisfação do consumidor quanto ao produto que ele está, né, comprando, ou seja, quando ele está consumindo, seja produto ou serviço. Então, o marketing serve para estudar todas essas possibilidades, né, de
de como vai garantir cada produto, ou seja, quando a venda e a troca de cada produto.